a mais um clima astrológico. Essa semana vai do dia 11 ao dia 17 de abril. Ai, gente! Hoje é dia 9, tá? Que é uma sexta-feira. E clima passado eu falei que nessa semana, né, que a gente tá vivendo, ia ter sido a semana nebulosa e tudo mais. E eu estou gravando esse clima hoje, tá? No dia mais nebuloso da semana. Então, do ápice do ápice. Então, isso tudo aqui é já pra avisar que, olha, eu tá gravando esse clima já é uma vitória, entendeu? Tudo que eu tinha pra fazer na semana, pra mim era um Everest. Por quê? Gente, a falta de foco, assim, no sentido de... Não é nem de ficar viajando, sim, mentira. Mas parece que o tempo se vira, aí fica longo, aí fica curto, aí eu dou umas viajadas, e eu que sou uma pessoa super assertiva, super focada, né, super assim, me perco, preciso almoçar, meu Deus, aí quando eu vejo, meu Deus, eu nem sei o que eu vou almoçar hoje, sabe? Enfim, tá puxado, tá assim, né, manter um foco é uma coisa bastante difícil, então vocês se coloquem no meu lugar, imagina ter que gravar um vídeo complexo, no mínimo complexo. Acabei de gravar o Trabalhando com as Luas, que saiu pra você aqui, que tá assistindo talvez no sábado. Eu postei na sexta, que pra mim é hoje, né? Acabei de gravar, vou postar agora, e isso daqui sai no dia seguinte. Nesse vídeo, gente, olha, eu dei umas viajadas fortes, eu fui longe, tá? Mas tá bem interessante porque não só ele é para as pessoas que querem entender no mapa astral, como eu expliquei praticamente 95% do vídeo sobre toda uma configuração, puxei lá atrás, mexi com várias questões espirituais, filosóficas, transcendentais. Então tá um vídeo interessante para quem quer dar uma viajada e dar uma pensada nas questões de 2020, ver como que isso abalou, ele não tá tão só pra... E cada vez mais, né, os vídeos, eles, como são pra uma série, né, eu não preciso ficar explicando o que eu já expliquei em vídeos anteriores. Então tá bem legal, mesmo que você não vai querer olhar pro seu mapa astral, ele tá muito mais focado na energia como um todo. Então vamos entender, né, porque hoje, quer dizer, 11 de abril, né, o domingo, é a lua nova em Áries. Essa lua, ela vai acontecer às 23h30 aqui do Brasil, né, do horário de Brasília, bem no finzinho, praticamente na segunda-feira. E o que acontece com a configuração dessa lua nova, que eu falei muito sobre isso no vídeo, é que ela vai tocar nas questões de 2020. Ela vai acontecer nos 22 graus de Áries, e eu tenho falado que os 22 graus, os climeiros já sabem que os 22 graus cardinal foi o grau ali mais machucado ano passado, onde vários encontros aconteceram. Então é como se a gente tivesse um machucado que ainda não cicatrizou, que tá purgando alguma coisa ali, e essa lua nova, ela vai falar, mas peraí, você ainda não viu esse negócio aqui, ó, e esse ponto aqui, ó. Então é quando a gente faz uma tatuagem e esbarra, tudo esbarra naquele lugar, né? Então é meio que isso, porque os 22 graus, ele é um grau sensível por causa do encontro de Saturno, Plutão, Júpiter, Plutão, que aconteceu 22 graus, e o fato de que Marte em Áries, ficou 6 meses em Áries, Marte ficou 6 meses em Áries. Então, tudo muito sensível, então essa lua, ela vai cutucar em lugares sensíveis, mas ao mesmo tempo é o que? É uma possibilidade de transmutação. E aí que eu vou explicar o enredo, né? Eu já tô falando da configuração da semana, tá? Porque essa lua nova, ela já vai permear, ela vai permear a semana toda. Durante essa semana toda, e é algo que vai aparecer muito forte aqui nessa lua, são as quadraturas para Plutão. Plutão está em Capricórnio e a gente tem uma grande configuração agora em Áries. Então, vai ser na segunda-feira que a Vênus faz a quadratura perfeita. Tudo isso já vai estar o tempo todo, tá? Só tô falando o dia que realmente, pum! Na segunda é a Vênus, na sexta é o Sol e no sábado é o Mercúrio, tá? Então, na lua nova, o Sol e a Lua, né, estão em quadratura para Plutão.
Então, traduzindo tudo isso, Plutão sendo o planeta que traz a necessidade de transmutação, o morrer para renascer, a gente tem que retomar, não é tão objetivo quanto parece, mas a gente tem que retomar as questões de 2020 no nível pessoal e, claro, no coletivo também, mas vamos pensar no nível pessoal. Principalmente, eu acho assim, que tem que assistir o vídeo que eu falei do Trabalhando com as Luas, sobre a lua nova em Aquário, para você entender o que tá rolando desde 2020 na sua vida pessoal. O meu manual tá com desconto, falei semana passada, mas eu falei no final do vídeo. Ele tá com descontão, tá? Porque ele vai tendo desconto de acordo com o passar do ano e vale muito a pena para entender o que tá rolando na vida. Mas na lua nova em Aquário eu comento também por cima, né, esse processo de o que rolou, ai meu Deus, o que rolou em Capricórnio, que afetou a vida de vocês em 2020, o que em Áries foi mexido também, tá? E que agora se move para Aquário. Essa lua nova cutucando nessas questões, mas com essa conexão de Plutão, chama a gente para morrer um pouquinho mais, para poder renascer ainda melhor. Então ela vai cutucar nessas questões do ano passado, coletivamente também. Então, a configuração de Plutão chama para intensidade, para realmente questões de poder, de conflito, de domínio, de emoções transformadoras e profundas. Para os afetos, para as relações, essa é uma energia um pouco perigosa, no sentido da gente, o Plutão ele é muito intenso e muito obsessivo, né? Então, nessa semana é uma semana um pouco passional demais, então não, tá? Essa semana que eu vou, né? Parcimônia, calma, tranquilidade, porque é um coquetel molotov, né? Áries com Plutão, né? Dá um coquetel molotov, você pode tomar atitudes meio precipitadas em qualquer sentido aí que você possa imaginar. Então eu peço um pouquinho de cautela. Como eu disse, março é um mês mais tranquilo e a gente tem visto isso. Como assim mais tranquilo? Lembra, tranquilo no fim do mundo, no Mad Max, né? Não é esse passe de mágica. Uma vez que o dominó já foi assim, gente, não tem como parar. E essa mudança que a gente tá vivendo, já falo 1000 vezes, né? É uma mudança de paradigmas, de coisas loucas, né? Então, estamos nesse processo. Só que março, sendo o mês mais tranquilo, é o mês também que dá mais abertura para as coisas se moverem. Mas ele não causa rupturas necessariamente. A gente vai observar uma mudança muito mais forte quando aproximar maio, junho e julho. E o que eu tô querendo dizer? Por que eu trouxe essa informação aqui? É porque é o seguinte, a gente vai observar agora uma mudança de energia. Essa semana tá começando essa mudança, mas é a semana que vem que começa mais. Por quê? Essa semana a gente tem a Vênus entrando em Touro, na quarta-feira. Então, primeiro ali, tava todo mundo em Áries ali, né, os pertinho do Sol. Então, é o primeiro que entra, mas aí no dia 19 entra o Sol e entra Mercúrio, e na mesma semana, que é a semana que vem, o Marte entra em Câncer. Então, aos pouquinhos, a gente vai sentir uma grande mudança de energia. Então, eu digo que assim, né, eu expliquei isso lá no vídeo da Lua Nova, eu dei esse exemplo. É como se a gente estivesse andando numa estrada, e a gente tá meio estrupiado, a gente tá meio machucado. Então, às vezes, a gente dá uma batida. Por quê? Porque tá tudo enevoado, né? Com névoa pra todo lado, a gente não tá enxergando. Mas a gente não tá parado, a gente precisa andar, tá? Porque tem alguma coisa vindo atrás e a gente fala, não, melhor eu me movimentar porque eu tô escutando um barulho. Então, a gente tá andando, só que a gente tá na névoa, a gente tá meio machucado, eu diria muito machucado, mas a gente precisa continuar andando. E o movimento é rápido, a gente não tá parado, só que a gente não sabe para onde a gente tá indo, porque a névoa tá rolando. Mas aos poucos essa névoa vai se dissipar e a gente vai se observar num lugar bastante diferente nas próximas semanas, que vai chamar a gente para uma transformação ainda maior nos próximos meses, tá? Para chegar no segundo ponto, que é o ponto quando tudo vai ficar retrógrado e a gente vai precisar revisitar as questões que a gente viveu nesse primeiro semestre de 2021, que a gente ainda não tem clareza do que a gente viveu. É assim que funcionam os movimentos astrológicos, tá? Os planetas, eles passam por um ponto do zodíaco que é novo, que eles estão indo para frente.
Só que eles retrogradam e retomam as questões daquele ponto para depois pararem e voltarem a andar para frente. Eles sempre fazem isso. Anda, volta e vai. Volta e vai. Então, nesse primeiro movimento de ir para frente, são quando a gente enfrentar, descobrir problemas, questões, soluções, novas visões, mas como é uma coisa nova, a gente ainda não tem muita noção. Então a gente abre uma temática. A retrogradação, que tem gente que acha que é negativo, gente, não é negativo. Nada é negativo e nada é positivo. Tudo é o que é necessário. Então a gente vive esse momento, aí. E isso no nível pessoal é bem interessante de se olhar, porque esses trânsitos mexem com pontos pessoais de vocês, na vida de vocês, no mapa de vocês, tá? Mas coletivamente a gente abre, caminha. Quando o planeta retrograda é o momento que a gente fala assim: peraí, eu acho que eu passei uns negócios aí que eu não entendi, veio uns conflitos novos, eu tipo assim, comecei um trabalho novo, o começo foi meio assim, agora deixa eu refletir. O que eu preciso aprender com as coisas que eu vi? Então é o momento da gente voltar e tentar entender o que a gente viveu, porque quando a gente estava vivendo, a gente só estava vivendo. A retrogradação serve para esse processo de olhar para dentro, retomar as questões, para trabalhar elas. Isso seria, sim, a pessoa que está vivendo com muita consciência, tá? A maioria das pessoas não consegue fazer esse processo consciente. E aí, quando ele volta pra frente, a gente resolve, entende e flui dentro do que aconteceu e toma isso como lição e segue a vida, tá? É a mesma coisa que a gente vai viver coletivamente. Por isso que eu falei, desde o ano passado ali, começa os planetas todos, finalzinho, né? Todo mundo fica direto até agora, mas nos últimos dias de abril, Plutão fica retrógrado, é o primeiro. Então, tudo que a gente vai viver agora até o fim de abril é num movimento de abrir temáticas novas que a gente ainda não está enxergando. Então, tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, é tudo muito novo, tá? É tudo muito inédito. E aí, o processo de retrogradação vai fazer com que a gente comece a olhar para dentro e entender tudo que está acontecendo nessa nova realidade, né? Que... enfim, nem eu sei, gente, nem eu sei. É intenso e complexo pra caramba. Beleza, então a gente tá numa configuração, num limiar de mudanças aí. A gente tá nesse processo de transição, saindo das névoas de peixes, entramos nesse ano novo astrológico. Essa lua nova em Áries de profunda intensidade, transformação, que abre o ano novo astrológico, né? A primeira lunação do ano novo astrológico, chama exatamente pra gente, peraí, vamos retomar 2020, o que a gente precisou viver coletivamente e possivelmente individualmente, se você conseguir fazer essa trajetória, e vamos para um novo espaço. Só que esse novo espaço, ele precisa, ele não pode deixar de rever questões antigas para serem transmutadas, porque a gente vai andar mais feliz e confortável se a gente tiver olhado as nossas questões que ainda não foram muito bem resolvidas, tá? Então, tem muito potencial de transmutação e transformação durante essa semana inteirinha, tá? É realmente bastante profundo e intenso. Tem uma coisa que acontece também nessa configuração aqui, que tá bem claro, a gente tá com muita coisa em ar e em fogo. É óbvio, é autoexplicativo, né? Tipo, o ar alimenta o fogo, certo? Então, tem muito movimento, as coisas elas estão inflamadas e se movendo, mas lembra da névoa? E a gente não vê para onde isso tudo está indo. Por isso, quando a gente fala março é um mês mais tranquilo, é no sentido de que os trígonos estavam acontecendo, as energias estavam harmoniosas, então é que as pessoas elas interpretam de acordo com o que elas gostariam que fosse, mas dentro da configuração que a gente está vivendo, não tem como a gente imaginar que esteja crescendo, já que esse é um movimento de crescimento, ar com fogo, né, aumento, vamos dizer assim. Uma coisa é você estar numa situação, vamos supor que a gente estivesse vivendo um período muito harmonioso da sociedade. Aí, claro que iria aumentar os benefícios, né, o bem-estar. Mas se a gente está vivendo um período desafiador, é o período em que aumentam as questões dos conflitos, né, dimensionado, fica hiperdimensionado, tá?
Então, isso tudo aqui está acontecendo nesse momento, a gente tem grande expansão, mas quando a gente olha de um ponto de vista maior, que transcende o momento presente, desafiador que a gente está, mas só para ter uma perspectiva de um plano maior, é agora que a temática para uma transformação ainda mais profunda está se aumentando, agravando para que possa ter a mudança. Por exemplo, se a gente tem um tumor, os exemplos, né? Ele tá pequenininho, né? Não vou ver, mas chega um momento de um trânsito desse, o tumor cresce para que eu possa ver o tumor e para que eu possa fazer algo a respeito desse tumor. Então, é mais ou menos isso que a gente tá vivendo, né? Sem dramas, tá, pessoas? A gente já tem drama suficiente. Não, semana passada eu ainda falei assim, né? Não entrem em desespero, foi alguma coisa que eu falei assim. Eu quis dizer com isso é que as pessoas, elas... Ai meu Deus, o fim do mundo tá chegando, ai meu Deus, eu não aguento mais, ai meu Deus. Não vão pra esse lugar, sabe? Assim, tá complexo, tá intenso, mas querer que acabe logo, ficar com essa... aquela mesma coisa que você tá no carro, aí fica lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aí a gente deixa de viver o que a gente precisa viver no momento presente, que pode ser transformador, porque fica naquela mente do futuro e não vive o que tem que viver. E tá uma merda, tá? Lógico que tá. Lógico que tá. Sou louca, não tô feliz, né? Ai, que legal. Mas essa mente que quer sair, que tá na agonia, ela é pior do que o próprio momento presente. É isso que eu quero dizer. Então, desencana um pouco dessa necessidade de que acabe logo, tá? Porque não vai acabar logo. Não vai. E é esse o meu ponto aqui que eu quero adicionar também. Com a gente astrólogo, a gente vê as tendências, mas a configuração que vai ser de verdade, é aquilo que eu falo. A astrologia da adivinhação, eu acho sem graça. Porque não é, o ponto da astrologia não é a adivinhação. Se o ser humano está evoluindo, a ideia é que a gente consiga entrar nesse futuro e esse futuro seja novo para todos. Então, claro que eu, Tiffany, não tem como adivinhar, né? Nem me ponho nesse papel, porque a graça é a gente evoluir e ir para um novo lugar de mente que ninguém conhece. Talvez algumas pessoas que tenham uma coisa mais de aquário, né, conseguem ter um vislumbre, mas não é esse o ponto, né? Não precisa disso. E aí eu vou trazer o seguinte raciocínio para vocês. Se a gente estava falando muito sobre a energia de aquário, que vai estar muito enfatizada, né? Vamos pensar assim, aquário tá com tudo. E leão, que é o oposto, vai estar com nada. Como assim, né? Se tem a coisa da balança, tá? Então é o oposto complementar. Então eu já estava falando desde o ano passado, tudo que é leonino, energia arquetípica, não estou falando dos leoninos como pessoas, tá bom? Vai estar em baixa. Então lembra que eu falei no passado dos influenciadores, das pessoas que são muito preocupadas consigo mesmas? E aí o que eu tenho observado? Vocês têm reparado que festa tem sido banida, tem sido proibida, tem sido coibida? Então tudo que é leonino por natureza, hoje, né, é visto com maus olhos, que é o quê? Uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa querer tomar uma vacina só porque ela tá ela tem um poder maior, ela tem dinheiro, ou ela é chefe de estado, ou qualquer coisa assim. Vocês repararam que qualquer pessoa que vai à frente é visto com maus olhos? Vocês repararam que hoje quem tá dançando com o coletivo tá dançando melhor, e quem tá ainda focado só vivendo uma vida narcisa, individual, só quero saber de mim, eu quero ir na festa, porque eu quero. Quando a pessoa quer celebrar o eu ali, aquilo não tá fluindo. Eu não tô julgando, faz o que você quiser, né? Tipo, não fiquem nervosos com as pessoas, isso não vai mudar a realidade. Isso aqui é uma escola evolutiva. Cuidem da vida de vocês, do que vocês acham que é certo, mas não fica com a raiva dos outros que estão fazendo. Por favor, pelo bem-estar emocional de vocês. Já viram aquela frase? A raiva é o veneno que eu quero... Ai, olha lá, o Lua em Peixe sempre estraga o meu momento ápice, né? A raiva é o veneno que eu quero machucar o outro, mas sou eu que tomo.
Ai, que raiva, eu queria ser aquelas pessoas que citam as coisas assim, ó, sabe? Sabe aquelas pessoas que citam Hamlet, assim, né? Nossa, Luim Peixes é uma droga pra isso. Então, não fiquem com raiva das pessoas que estão fazendo isso. Elas que cuidem da vida, eu sei que afeta, eu sei que é ruim, não é isso que eu tô falando, mas a raiva não leva a lugar nenhum. Não julguem as pessoas, ai, é negacionista, ai, é petista. Vamos mudar esse disco, tá? E vamos começar a ter um olhar mais pisciano para as coisas, de empatia, porque a gente tá precisando. Logo, logo Júpiter vai dar uma cutucada em Peixes e eu espero que a empatia comece a voltar, porque não dá mais pra gente viver polarizado no mundo todo, né? Não é só Brasil, não. Já deu. A gente tem que voltar a ser um ser humano, tá? Enfim, então a energia de Leão, ela tá em baixa. Então eu achei muito interessante isso, que Aquário tá sendo chamado para viver. Então as pessoas falam, ai, mas a gente não tinha que estar vivendo agora na sociedade ideal. Não, meu amor, a gente tá sendo chamado agora para perceber que a gente precisa olhar para essas questões. É agora, com tudo isso em Aquário, que a gente é chamado para ver isso. Não é que agora as coisas se resolvem. Se agora as coisas se resolvessem, a gente nem estava encarnado, porque a gente não ia precisar passar por nada, né? A gente ia simplesmente, estamos plenos. Não é para isso que é a encarnação. A encarnação é pra gente ter esses desafios. E se a gente se comprometeu a estar vivo em 2020, 2021, passar por isso, é porque a gente tem coisas para ser mexidas e trabalhadas. Estamos no lugar certo, tá? Tá tudo no lugar certo. Tenham essa certeza. A pandemia aconteceu porque ia acontecer, porque a gente vê os alinhamentos planetários, a gente sabe que tem alguma coisa que ia ser mexida, e se a gente encarnou e tá vivendo isso, é porque a gente tem rabo preso. Rabo preso a gente tem, tá? Então, vivam esse momento presente, por mais desafiador que seja, porque é aí que tá o tesouro, o grande crescimento tá agora, porque a gente não consegue sair desse momento. E pra mim tem sido muito enriquecedor, né? Apesar de tudo, porque eu normalmente estaria dando umas fugidas, viajar, fazer as coisas. E querendo ou não, por mais que eu viajasse para autoconhecimento, ficar dentro de mim e não poder sair, tá fazendo com que eu chegue num autoconhecimento que eu não chegaria se a vida tivesse aberta, vamos dizer assim, tá? Então, olhem vamos tentar ver o positivo, né? No sentido de ver o que a gente pode fazer com o que tá acontecendo, que é super horroroso. Então, esse céu super aberto, tá? Nesse sentido de fogo e ar, faz com que todas essas questões de Aquário estejam se formulando agora, né? Pensa que eu falei daquela energia do retrógrado? É esse o raciocínio. Então tá tudo se armando agora para que a gente tenha alguma coisa em junho e julho, né? Se formando maio, junho e julho, uma temática, tudo vai estar retrógrado, vai voltar. Em novembro e dezembro a gente tem uma outra questão que a gente vai, desse processo de 3 toques aí de Saturno e Urano, e dessas configurações que ficam se inflamando. Não fiquem esperando acabar. Outra coisa importante desse raciocínio: em 2022 a gente continua com essa tendência, ela não vai ser tão forte, mas continua. Então esqueçam pandemia, tá? Vamos pensar no coletivo, porque eu não sei quando que a pandemia vai acabar, ninguém sabe. Mas mesmo ela acabando agora no final do ano, vamos supor, a gente ainda tem isso aí, vai se arrastar, porque até voltar, os movimentos não vão voltar, eles vão voltar de maneiras diferentes. Olha quantos lugares estão fechando. Outra coisa, leonina, que lugares que estão fechando mais? Bares, baladas, coisas de entretenimento são as primeiras que estão quebrando. Olha que interessante, de uma maneira intelectual, olhando, né, racional, que o que está quebrando são as coisas leoninas, arquetipicamente leoninas, e as coisas que estão aumentando são as coisas de certa forma aquarianas. E aí vem o meu último raciocínio, que é bem interessante pra gente pensar, que eu também tenho pensado sobre isso. Vamos ver se vocês seguem aí a viagem. Nós temos a entrada de Plutão em Aquário em 2023. Tudo bom? Nunca falei disso aqui ainda, né? Acho que eu comentei um passando, assim. Entrada de Plutão num signo, gente, é sempre algo muito, muito importante. Então, que raciocínio que eu tenho feito?
Plutão entrou em Aquário na Revolução Francesa, ali naquelas épocas, tá? Eu tô achando que essa entrada, tudo isso que aconteceu no passado, essa entrada de Júpiter e Saturno em Aquário dessa maneira que a gente viu, que é histórica porque é um novo ciclo de 200 anos. É como se Júpiter e Saturno estivessem abrindo caminho, de certa forma, para a entrada de Plutão, que ele cutuca em 2023, mas ele entra de vez em 2024. Então, eu acredito que Aquário, ele é um signo de revolução e ele é um signo do povo, né? De todos somos iguais. O Leão, ele é um signo da realeza. Signo, falei certo? Da realeza, da coisa de... Aliás, morreu hoje o príncipe Philip, né? 99 anos. Então, ele é um signo da realeza. Então, ele fala de sermos especiais. Tá tudo bem, é ótimo isso. Mas o Aquário fala, não, mas somos todos especiais, mas somos todos iguais. Então, a entrada de Plutão em Aquário fala assim, o que eu tava dizendo eu acredito que essa entrada do Júpiter e Saturno primeiro para depois vir Plutão, nós vamos ver, é horrível isso, mas a gente vai ver, eu acredito, tanta coisa quebrando, tanta desigualdade, os ricos ficando cada vez mais ricos, os pobres ficando cada vez mais pobres, porque é o que a gente tem observado. Vai começar talvez uma desigualdade tão grande, que Júpiter e Saturno na verdade estão abrindo para um tipo de revolução mesmo nas estruturas de sociedade a partir de 23 e 24. É o que eu tenho observado, tá? Então, quando a gente... E é isso. Às vezes a gente precisa de um grande desastre, uma grande tragédia, uma coisa que rasgue mesmo a sociedade, para que uma mudança ainda mais profunda possa acontecer. Eu acho que é isso, mas não entre em desespero, tá? Eu só tô comentando assim do ponto de vista, né? Olhando assim nesse pano mais amplo, vamos dizer. É interessante pensar o que tá se formando. E ontem eu assisti um vídeo de uma pessoa X, que eu nem lembro quem era, mas falou uma coisa bem interessante, assim. Se eu lembrar depois eu escrevo, mas eu achei bem legal. E ele comenta isso, né, que talvez a próxima geração, e eu acho que isso faz muito sentido, né, tenha que ser a geração, por exemplo, da reciclagem, né? A gente em algum momento vai ter que recolher todo esse lixo, tá? E não tem como ter futuro com o oceano poluído do jeito que tá, com as coisas desiguais do jeito que estão. Então, assim, se a gente continuasse na sociedade que a gente tava, o fim é iminente. Mas como eu acredito, né, que a gente não tá aqui sozinho, existe um plano maior e a gente tá só aqui como estudantes, tem hora que o plano maior vira e fala, chega. Sabe criança no pátio, tudo louca? Né? Cheia de açúcar no sangue, cheia do suquinho de uva, aquele bem açucarado, tão loucas, brigando, tá, não sei o quê. Tem uma hora que alguém vai intervir, né? E essa intervenção tá acontecendo. Tem chances da gente ser extinto o dia, né, o planeta Terra extinguir? Claro que tem. A gente pode fazer isso. Por isso tem vários planetas por aí, né? Dizem que Terra é um dos mais difíceis. Quando você escolhe encarnar na Terra, né? Dizem que é um dos mais difíceis, assim. Então a gente foi bem corajoso quando decidimos. Amados, é isso que a gente tem essa semana. Semana de transição, semana de profundidade, semana de cavucar ferida, tudo aumentando, tudo fogo-ar, tudo com ideias. Então assim, o movimento vai começar a acontecer agora bem mais forte. A névoa começa a se dissipar nessa semana. Para a semana que vem a gente tá com energia total para encarar as questões que a gente precisa mudar na nossa vida e a energia diária se estabelecer, né, de vez aqui nesse processo, e a gente abrir os olhos e falar, nossa, estamos num lugar diferente, nem tinha percebido que a gente tinha andado até aqui, e olhando as feridinhas, não esqueçam, tá? Muitos olhozinhos essenciais, X, que eu nem sei, aí, tá bom? É isso, queridos, tenham uma ótima semana, eu vejo vocês semana que vem, até lá!